Bem-vindo ao Arquivo das Guerras, o seu santuário diário de crônicas, onde o aço dos campos de batalha encontra a fragilidade e a força da alma humana, resgatando do esquecimento os relatos que definiram gerações. O ar dentro do abrigo fedia a sangue coagulado, bandagens úmidas e ao medo absoluto que emana de homens que sabem que o fim está próximo. 8 brasileiros, marcados pela dor e pelo isolamento, ouviam o som rítmico de botas pesadas quebrando a crosta de gelo lá fora. Eram 20 alemães, soldados da máquina de guerra mais temida do mundo, arrombando a última barreira entre a vida e a execução. O destino parecia selado em uma fração de segundo, mas o que ocorreu naquele buraco úmido nos Apeninos desafiou séculos de ódio militar e transformou o terror em um milagre silencioso. Quando os inimigos partiram, o silêncio que ficou foi pior que o som dos disparos, até que, 1 hora depois, o ranger da porta revelou algo que nenhum daqueles 8 homens poderia ter imaginado, nem em seus sonhos mais febris. Prepare-se para mergulhar em um dos episódios mais surreais da Força Expedicionária Brasileira, onde a humanidade provou ser o único território que a guerra não conseguiu conquistar totalmente. A guerra na Itália, durante o inverno de 1944, não era feita apenas de grandes avanços territoriais e mapas riscados por generais em salas aquecidas. Ela era, acima de tudo, uma luta de resistência física e mental contra os elementos e a solidão. Para os soldados da Força Expedicionária Brasileira, os nossos pracinhas, o solo italiano, era um labirinto de montanhas íngremes, neblina persistente e um frio que parecia ter dentes, rasgando o uniforme de brim e se instalando no centro dos ossos. Naquela região específica dos Apeninos, o cenário era uma colcha de retalhos de trincheiras e pequenos abrigos improvisados. Muitas vezes, nada mais do que buracos reforçados com troncos de árvores e pedras, onde a vida era medida pela duração de um maço de cigarros ou pelo calor de um fogareiro improvisado. 8 soldados brasileiros, feridos em combates anteriores e isolados de sua unidade principal, devido a uma barragem de artilharia que cortou as linhas de comunicação, encontravam-se refugiados em uma dessas estruturas precárias. A situação era desesperadora. Alguns tinham estilhaços alojados nas pernas, outros sofriam com ferimentos profundos causados por baionetas ou estilhaços de granadas, e a morfina, aquele bálsamo amargo que mantinha a sanidade, estava perigosamente perto do fim. O abrigo era um microcosmo de sofrimento. O cheiro era uma mistura sufocante de terra molhada, fumaça de cigarro e o odor adocicado e terrível da infecção que começava a se instalar nas feridas não tratadas adequadamente. A luz vinha de uma pequena lanterna, cuja bateria agonizava, projetando sombras longas e distorcidas nas paredes de terra, transformando cada movimento em um espetáculo fantasmagórico. Eles sabiam que estavam em território disputado, uma terra de ninguém, onde as patrulhas alemãs circulavam como sombras famintas. A cada estalo de um galho lá fora, a cada sussurro do vento que parecia um lamento humano, os corações daqueles 8 homens disparavam. O instinto de sobrevivência os mantinha alertas, mas a exaustão física cobrava seu preço, mergulhando-os em estados de delírio onde a fronteira entre a realidade e o pesadelo se tornava invisível. Eles dependiam uns dos outros não apenas para trocar curativos sujos, mas para manter a chama da esperança acesa, mesmo quando a lógica dizia que o resgate dificilmente chegaria antes do inimigo. Foi no auge de uma dessas madrugadas geladas, quando a névoa estava tão espessa que parecia sólida, que o som mudou. Não era mais o vento ou os animais da floresta. Era o som seco de metal contra metal e o impacto inconfundível de passos coordenados. Eram 20 homens, uma patrulha de combate alemã completa, movendo-se com a precisão letal de quem fora treinado desde a juventude para a caça. Dentro do abrigo, o silêncio tornou-se absoluto. Os brasileiros, mesmo os mais gravemente feridos, tentaram alcançar suas armas, mas a fraqueza e a surpresa foram maiores. Antes que o primeiro fuzil pudesse ser engatilhado, a porta de madeira bruta, reforçada com terra, foi arrombada com uma violência que levantou
uma nuvem de poeira e detritos. A luz das lanternas alemãs invadiu o ambiente, cegando momentaneamente os brasileiros e revelando os canos negros das submetralhadoras MP-40 apontados diretamente para suas cabeças. O tempo parou. Naquele instante, o destino parecia ter sido escrito com o chumbo que estava prestes a ser expelido. Os soldados alemães entraram no abrigo com a eficiência de predadores. Eram homens de rostos endurecidos, com os olhos fundos de quem também não dormia há dias, e cujos uniformes cinza esverdeados estavam cobertos de lama seca. O sargento que liderava o grupo deu um passo à frente, sua lanterna varrendo o local, iluminando cada um dos 8 brasileiros. Ele viu as bandagens ensanguentadas, viu o suor frio do choque nos rostos dos jovens pracinhas e sentiu o cheiro da agonia. Os brasileiros, paralisados pela vulnerabilidade, esperavam o comando de execução, ou, no mínimo, a ordem brutal para que se levantassem, apesar das pernas quebradas e dos ventres abertos. No entanto, o sargento alemão não gritou. Ele não deu a ordem de fogo. Houve um momento de silêncio denso, onde o único som era a respiração pesada de 30 homens comprimidos em um espaço exíguo. O sargento brasileiro, o mais graduado entre os feridos, olhou fixamente para o inimigo, sustentando um olhar que misturava desafio e aceitação do fim. O que se seguiu quebrou todos os protocolos de guerra que aqueles homens haviam aprendido. Os alemães começaram a revistar o abrigo, mas não em busca de documentos ou informações. Eles estavam olhando para o estado dos ferimentos. Um dos soldados alemães, mais jovem, aproximou-se de um brasileiro que gemia baixo devido a um ferimento no ombro, e por um instante houve um lampejo de algo que não era ódio nos olhos do rapaz teutônico. O sargento alemão trocou algumas palavras rápidas em sua língua nativa, com seus subordinados. O tom não era de raiva, mas de uma constatação técnica e melancólica. Eles viram que aqueles 8 homens não eram mais combatentes ativos. Eram apenas náufragos de uma tempestade de ferro, sem levar nenhum prisioneiro, sem confiscar as armas descarregadas e, o mais incrível, sem disparar um único tiro, os 20 alemães recuaram. Eles saíram do abrigo com a mesma rapidez com que entraram, desaparecendo novamente na brancura da névoa italiana. Dentro do abrigo, o choque foi substituído por uma confusão paralisante. Por que eles foram embora? Seria uma tática para fazê-los sair e serem abatidos ao ar livre? Ou eles estavam indo buscar granadas para selar o abrigo de vez com todos dentro? A agonia da espera foi, para muitos daqueles brasileiros, pior do que o momento da invasão. Cada minuto parecia 1 hora. O frio parecia ter aumentado, agora alimentado pelo pavor do que viria a seguir. Eles tentaram se reorganizar, mas a dor física e a tensão emocional haviam esgotado suas últimas reservas de energia. O sargento brasileiro tentou manter os homens focados, mas a dúvida corroía a alma de todos. Eles estavam vivendo em um tempo emprestado, um intervalo bizarro entre a vida que lhes fora poupada e a morte que eles acreditavam estar apenas sendo preparada. O silêncio da floresta era agora um inimigo que escondia segredos terríveis, e cada sombra que passava pela entrada arrombada parecia o espectro de um carrasco. 1 hora se passou, o tempo exato para que a mente humana criasse 1000 cenários de horror. E então, o som retornou. Mais passos, mais vozes abafadas pelo vento. O coração dos brasileiros parou novamente quando vultos começaram a se materializar na entrada do abrigo. Eram os mesmos alemães, mas desta vez a configuração do grupo era diferente. No centro da patrulha, protegido pelos soldados armados, vinha um homem que não carregava um fuzil. Em seu braço, uma braçadeira branca com uma cruz vermelha brilhava como um sinal de trégua impossível. Era o médico deles. O oficial médico alemão, um homem de meia idade com óculos redondos e uma expressão de cansaço infinito, entrou no abrigo carregando uma maleta de couro desgastada. Sem dizer uma palavra em português ou inglês, ele apenas acenou para que os brasileiros ficassem calmos. Os soldados alemães que o acompanhavam formaram um perímetro defensivo do lado de fora e na entrada, não para impedir a fuga dos brasileiros, mas para garantir que o médico pudesse trabalhar em paz naquele território perigoso. O médico alemão começou a agir com uma precisão cirúrgica,
e uma calma que parecia suspender a guerra por alguns instantes. Ele abriu sua maleta, revelando instrumentos limpos antissépticos e bandagens de alta qualidade que já eram escassas até para o próprio exército alemão naquela fase do conflito. Ele se aproximou do primeiro brasileiro, o que estava em pior estado, e começou a limpar o ferimento infeccionado. O toque era firme, porém desprovido de qualquer agressividade. Enquanto trabalhava, ele murmurava instruções baixas para um assistente alemão que o ajudava a segurar as lanternas. Os brasileiros observavam aquilo com uma mistura de incredulidade e uma gratidão que as palavras jamais poderiam expressar. Ali, naquele buraco escuro, a ideologia nua e crua do Terceiro Reich e a determinação da democracia brasileira haviam sido substituídas por um juramento muito mais antigo: o de salvar vidas, não importa a cor da farda. A cada ferimento tratado, a atmosfera no abrigo mudava. A tensão elétrica dava lugar a uma estranha e melancólica comunhão. O médico alemão aplicou injeções de morfina, administrou sulfa para combater as infecções e trocou as bandagens brasileiras imundas por gaze esterilizada. Ele trabalhou por quase 40 minutos, passando de homem em homem, avaliando a gravidade de cada caso, com o olhar de quem já tinha visto jovens demais morrerem em seus braços. Os soldados alemães que guardavam a entrada ocasionalmente olhavam para dentro, não com o ódio dos cartazes de propaganda, mas com a curiosidade de quem via, naqueles brasileiros feridos, o reflexo de seus próprios irmãos e amigos que estavam em situações semelhantes em outras frentes. Não houve conversas longas, apenas o som metálico dos instrumentos médicos e os gemidos de alívio dos soldados que, pela primeira vez em dias, sentiam a dor diminuir sob os cuidados de mãos competentes. Quando o último brasileiro foi atendido, o médico alemão fechou sua maleta com um clique seco que ecoou no silêncio do abrigo. Ele se levantou, limpou o suor da testa e olhou para o sargento brasileiro. Houve um breve aceno de cabeça, um reconhecimento silencioso entre dois líderes que haviam testemunhado um momento de sanidade em meio à loucura absoluta. O médico não pediu nada em troca. Ele não exigiu a rendição formal, não buscou informações sobre as posições das tropas aliadas. Ele simplesmente se virou e saiu. Os 20 soldados alemães que o escoltavam recolheram suas armas, deram uma última olhada para o interior do abrigo e seguiram o médico de volta para a escuridão da floresta. Eles desapareceram na névoa tão silenciosamente quanto haviam chegado, deixando para trás 8 homens cujas vidas haviam sido preservadas 2 vezes no mesmo dia. Primeiro pela recusa de matar e depois pela vontade de curar. O silêncio que se seguiu à partida definitiva dos alemães era diferente de tudo o que os brasileiros já haviam experimentado. Não era mais o silêncio do medo ou da expectativa da morte, mas um silêncio sagrado, quase religioso. Eles olhavam para as novas bandagens brancas, sentiam o efeito da morfina acalmando seus sistemas nervosos e tentavam processar a magnitude do que acabara de acontecer. Inimigos mortais haviam arriscado sua própria segurança e recursos preciosos para tratar feridos de uma nação que viera de outro continente para combatê-los. Naquele momento, as fronteiras nacionais e as ordens dos altos comandos pareciam irrelevantes diante da força bruta da compaixão humana. Eles sabiam que, tecnicamente, o médico e a patrulha haviam cometido um ato de insubordinação ou até traição aos olhos de Berlim, mas para aqueles 8 homens, eles foram os anjos da guarda mais improváveis que a história já registrou. A manhã começou a surgir timidamente, filtrando uma luz cinzenta pela entrada do abrigo. Com os ferimentos estabilizados e a dor sob controle, os brasileiros conseguiram resistir até que uma patrulha de resgate da FEB, movendo-se com cautela pela região, finalmente os encontrasse. Quando os socorristas brasileiros entraram no abrigo, ficaram atônitos. Eles esperavam encontrar cadáveres ou homens à beira da morte, mas o que viram foram soldados com curativos profissionais, feitos com materiais alemães e um estoque de medicamentos que claramente não pertencia ao arsenal aliado. Ao ouvirem o relato dos 8 sobreviventes, o ceticismo inicial dos socorristas deu lugar a um assombro silencioso.
A história daqueles 20 alemães e seu médico começou a se espalhar, primeiro como um rumor inacreditável e depois como um testemunho poderoso de que a decência humana pode florescer até no solo mais estéril e envenenado pela guerra. A notícia do tratamento recebido pelos 8 brasileiros nas mãos do inimigo subiu a cadeia de comando da Força Expedicionária Brasileira com a rapidez de um disparo. Mas em vez de ordens de retaliação ou incredulidade, o que se seguiu foi um período de profunda reflexão nas linhas de frente, que desafiou a lógica militar da época. Os socorristas brasileiros que retiraram os homens do abrigo carregavam as macas com um cuidado quase reverente, olhando para as bandagens alemãs, feitas de um tecido sintético mais fino e resistente que o algodão aliado, como se estivessem tocando relíquias de um mundo que não deveria existir em meio àquela carnificina. Ao chegarem ao hospital de campanha montado na retaguarda, os médicos militares aliados, acostumados com a eficiência fria do tratamento de traumas e com a escassez de recursos, ficaram parados por longos segundos diante dos ferimentos. Eles analisavam a técnica de sutura, o uso preciso dos antissépticos e a qualidade superior da sulfa alemã, que ainda mantinha sua integridade e havia impedido que a gangrena devorasse os membros dos soldados brasileiros durante as horas críticas de isolamento. Havia uma gramática médica ali que transcendia as línguas nacionais e os ódios geopolíticos. O médico alemão não havia apenas feito o básico para mantê-los vivos por uma questão de protocolo de guerra. Ele havia tratado aqueles brasileiros com a mesma dedicação técnica, a mesma precisão cirúrgica e a mesma compaixão profissional que dispensaria a seus próprios oficiais de elite ou aos seus compatriotas em Berlim. Esse detalhe técnico, mais do que qualquer relato oral carregado de emoção, serviu como prova irrefutável para os céticos oficiais de inteligência de que o ocorrido não fora um delírio coletivo de soldados feridos, febris e desesperados, mas sim um ato deliberado de humanidade transbordante. À medida que os 8 brasileiros começavam sua lenta e dolorosa recuperação nas macas brancas do hospital, o impacto psicológico do evento começou a moldar a forma como eles viam o restante do conflito e, por extensão, como contavam sua história para os outros pracinhas. Para aqueles homens, a figura do alemão, que até então era o monstro bidimensional das propagandas de guerra, o invasor cruel e impessoal, havia deixado de existir daquela forma simplista. Ele havia se tornado algo muito mais complexo, profundo, e por isso mesmo mais perturbador. Um ser humano capaz de atos de bondade suprema, enquanto vestia a farda da tirania mais odiada do século XX. Eles se sentiam em uma dívida existencial que não podia ser paga com dinheiro ou medalhas, mas sim com a manutenção daquela memória. Nas noites de insônia no hospital, onde o som de botas nos corredores ainda os fazia estremecer por instinto, havia agora uma ponta de esperança mística misturada ao medo. A esperança de que, talvez, o médico alemão de óculos redondos e seus 20 escoltas de rostos sujos também estivessem bem, sobrevivendo a um inverno que não perdoava ninguém, independentemente da bandeira que carregassem no peito. O sargento brasileiro que liderava o grupo ferido passou a dedicar cada grama de sua energia recuperada a relatar o incidente para os oficiais de ligação, insistindo que aquele gesto fosse registrado nos diários de unidade, não com o intuito de denunciar uma falha de segurança que permitiu a invasão do abrigo, mas para garantir que aquele breve cessar-fogo da alma não se perdesse nas estatísticas frias de baixas, coordenadas de artilharia e conquistas territoriais. Ele entendia com a clareza que só a proximidade da morte proporciona, que a história da guerra é escrita com o sangue das batalhas, mas a história da civilização é escrita nos intervalos de luz entre elas. O inverno de 1944 continuou a açoitar os Apeninos com uma ferocidade renovada, e a Força Expedicionária Brasileira enfrentou combates ainda mais sangrentos e brutais em Monte Castelo, La Serra e Castel Nuovo. No entanto, entre as tropas brasileiras que souberam do ocorrido no abrigo, algo fundamental havia mudado no clima das trincheiras. O espírito de cordialidade do soldado brasileiro,
uma característica cultural que já os diferenciava das outras tropas aliadas pela facilidade com que interagiam com os civis italianos. Ganhou uma nova e poderosa camada de profundidade moral. Começaram a surgir relatos esparsos, mas consistentes, de patrulhas brasileiras que, ao encontrarem soldados alemães feridos e abandonados em retiradas apressadas por trilhas cobertas de gelo, retribuíam o gesto de forma quase instintiva. Ofereciam goles de café quente, dividiam seus cigarros e aplicavam os primeiros socorros com o material que tinham em mãos antes de levá-los como prisioneiros de guerra para a retaguarda. A guerra não se tornou menos letal. As metralhadoras continuavam a cuspir fogo e as granadas continuavam a dilacerar corpos. Mas, naquele setor específico da Itália, ela tornou-se significativamente menos desumana. O episódio do médico alemão serviu como um catalisador silencioso. Um exemplo mudo que provou ser possível manter a honra sem abraçar a barbárie total. Com a chegada da primavera e o colapso final das linhas defensivas alemãs na Itália, seguido pela eventual rendição incondicional em maio de 1945, o caos do fim das hostilidades trouxe uma nova e urgente necessidade de documentar o que realmente havia acontecido naqueles meses de trevas. Os 8 brasileiros sobreviventes, agora prontos para o longo retorno ao seu país natal através do Atlântico, tentaram de todas as formas obter informações sobre a identidade daquela patrulha específica e do médico que os salvara. Eles percorreram centros de triagem de prisioneiros, questionaram oficiais alemães capturados e buscaram nos arquivos capturados qualquer menção a uma unidade que tivesse operado nas coordenadas do abrigo naquela noite de inverno. No entanto, o desmoronamento logístico das divisões alemãs e a destruição sistemática de documentos durante as retiradas tornaram a busca quase impossível. O médico alemão permaneceu um fantasma benevolente, uma silhueta de jaleco branco sob um capote cinza que apareceu no momento mais sombrio da vida daqueles homens, para realizar um milagre técnico e depois desapareceu no vácuo imenso da história. Mas se o homem de carne e osso não podia ser encontrado para receber um aperto de mão, o seu legado estava vibrando na carne cicatrizada e nos ossos soldados daqueles 8 pracinhas que voltavam para casa. Eles carregavam em seus corpos as evidências físicas de que a compaixão é uma linguagem universal que não precisa de tradutores para ser compreendida. Ao desembarcarem no Rio de Janeiro, os heróis da FEB foram recebidos com o estrondo dos desfiles e a euforia de uma nação orgulhosa, mas o clima político complexo do Brasil de 1945 tentou, mais uma vez, simplificar as narrativas de guerra. Para os órgãos de propaganda e para o alto comando, era necessário manter a imagem do inimigo como um bloco monolítico de maldade a ser superado. No entanto, nos encontros de veteranos, nas mesas de jantar das famílias brasileiras e nos bancos de praça do interior, a história dos 20 alemães e do médico que retornou 1 hora depois com medicamentos de ponta era contada com a reverência de uma parábola bíblica. Os 8 sobreviventes tornaram-se guardiões involuntários de uma verdade incômoda para os teóricos da guerra total, a de que o ódio nunca é absoluto. Eles descreviam com detalhes sensoriais o cheiro metálico dos instrumentos médicos alemães, o som seco da neve sendo pisada pela patrulha que voltava para salvá-los e, principalmente, o olhar de cansaço e dignidade do oficial médico que, ao fechar sua maleta, parecia estar fechando também um capítulo de horror para abrir um de esperança. Essas memórias funcionavam como um bálsamo para as feridas invisíveis da alma, ajudando-os a processar a perda de tantos outros companheiros que não tiveram a mesma sorte. A trajetória desses 8 homens após a guerra foi marcada por uma gratidão que se transformou em filosofia de vida. Muitos deles, ao retornarem às suas profissões civis como operários, agricultores ou funcionários públicos, tornaram-se vozes ativas pela paz e pela tolerância em suas comunidades, muitas vezes sem que as pessoas ao redor compreendessem plenamente a origem dessa convicção inabalável. Um deles, que teve a perna salva de uma infecção galopante pela intervenção do médico inimigo, costumava dizer aos netos que cada passo que dava em solo brasileiro
era uma homenagem silenciosa ao homem que não o deixou ser amputado no meio do nada. A história desse abrigo nos Apeninos, que no início parecia um segredo de guerra, transformou-se em um dos pilares da identidade dos veteranos da FEB, ilustrando o jeito brasileiro de fazer guerra, uma mistura de bravura indomável no combate e uma humanidade quase ingênua na hora de lidar com o sofrimento alheio. O gesto do médico alemão não encontrou apenas corpos feridos para tratar. Ele encontrou o solo fértil da alma brasileira, onde a semente da compaixão floresceu de forma extraordinária. Décadas depois, o avanço da pesquisa histórica e o acesso a documentos anteriormente secretos permitiram que estudiosos militares começassem a reconstruir o quebra-cabeça das unidades alemãs que operavam naquele setor. Embora o nome exato do médico permaneça envolto em mistério, surgiram registros de um destacamento médico da 108ª Divisão de Infantaria Alemã, que era conhecido por suas práticas humanitárias atípicas, muitas vezes ignorando as diretrizes brutais do comando superior para focar no atendimento de civis italianos e prisioneiros feridos. Esses fragmentos de informação apenas reforçaram a aura de heroísmo em torno do episódio do abrigo. A história dos 8 brasileiros não foi apenas um golpe de sorte estatístico, mas o encontro providencial entre a ética inabalável de um profissional de saúde e a vulnerabilidade de jovens soldados que, no fundo, eram apenas peões em um jogo de xadrez global. A decisão do oficial alemão de arriscar a segurança de sua patrulha e gastar suprimentos médicos vitais para salvar inimigos permanece como um dos atos mais puros e desinteressados de altruísmo já documentados em toda a história militar mundial. Ao refletirmos sobre este relato dentro do arquivo das guerras, percebemos que histórias como esta são o que mantém viva a nossa fé na humanidade, mesmo diante dos relatos mais sombrios de destruição. A guerra, por sua própria natureza, busca apagar o indivíduo e transformá-lo em um número, uma baixa ou uma ferramenta de conquista, mas eventos como o do abrigo provam que o indivíduo ainda possui a soberania sobre sua própria bússola moral. Os 20 alemães que arrombaram aquela porta tinham todas as justificativas militares e ideológicas para serem brutais. Estavam cansados, famintos e cercados. No entanto, sob a liderança de um médico que levava seu juramento mais a sério do que sua ideologia, eles escolheram o caminho da empatia, um caminho que exigia tempo, esforço e o risco constante de serem emboscados por reforços brasileiros enquanto faziam os curativos. Essa escolha não salvou apenas 8 vidas brasileiras. Ela salvou simbolicamente a nossa capacidade de acreditar que a civilização pode sobreviver até no ambiente mais hostil, frio e envenenado que o homem já criou. O sargento brasileiro que testemunhou cada segundo daquela noite dizia em seus últimos anos de vida que o momento mais sagrado de sua existência não foi o dia da vitória ou o recebimento de qualquer comenda oficial, mas sim o instante em que viu o brilho da lanterna alemã iluminar a cruz vermelha na braçadeira do médico que voltava para ajudá-los. Para ele, aquele brilho era a prova de que a luz da razão e da bondade nunca se apaga totalmente, mesmo sob o peso das botas de um regime tirânico. O legado desse evento continua a ecoar, servindo de inspiração para militares e civis em todo o mundo, provando que a força mais resistente do universo não é o aço de um tanque Tiger ou a pólvora de um canhão, mas a capacidade de um ser humano estender a mão para outro que, embora use uma farda diferente, sangra da mesma cor e sente a mesma dor. A história termina com o retorno definitivo desses homens ao anonimato do cotidiano brasileiro, onde cada um deles levou para o túmulo o pacto silencioso de que a humanidade é uma pátria que não reconhece fronteiras geográficas. O abrigo nos Apeninos, hoje provavelmente devorado pela vegetação italiana, ou esquecido sob camadas de terra e tempo, permanece no mapa espiritual da Força Expedicionária Brasileira como um local de redenção. Os 8 brasileiros faleceram ao longo das décadas, mas deixaram para nós o registro vivo de que o ódio nunca terá a última palavra enquanto houver homens dispostos a desobedecer à barbárie em favor da vida. O Arquivo das Guerras encerra este capítulo com uma profunda homenagem àquele médico alemão,
e aos 8 pracinhas que souberam receber a vida com a mesma dignidade com que estavam prontos para entregar a alma. Que a fumaça da cobra, que um dia subiu vitoriosa nos campos da Itália, continue a levar consigo o perfume da paz e da compaixão que esses homens experimentaram naquele inverno inesquecível, lembrando-nos que, mesmo na guerra, o maior ato de bravura pode ser simplesmente o de voltar para ajudar. O silêncio que hoje cobre as montanhas da Itália é um testemunho mudo de que o sangue derramado ali fertilizou a terra, mas foram os gestos de misericórdia que permitiram que o espírito humano voltasse a florescer. Cada vez que relembramos esta história, impedimos que o médico alemão e seus 20 soldados sejam reduzidos a meros figurantes de um conflito antigo e garantimos que a bravura dos nossos pracinhas seja celebrada não apenas pela sua coragem ofensiva, mas pela sua imensa capacidade de inspirar e receber piedade. A guerra acabou, os muros caíram, mas o relato do abrigo com 8 feridos e o médico que retornou permanece como uma estrela guia, iluminando os caminhos mais difíceis da nossa história e nos convocando a sermos humanos, acima de tudo, mesmo quando o mundo nos exige o contrário. Finalizamos este relato no arquivo das guerras, com a certeza de que a maior vitória de um soldado é aquela que ele conquista contra o próprio ódio, transformando o campo de batalha em um solo sagrado onde a vida, finalmente, encontra o seu caminho de volta para casa. Essa história que eu acabei de contar, ela é só a ponta do iceberg. A gente sabe que a história oficial, aquela que ensinam na escola, muitas vezes é higienizada. Ela esconde os detalhes sujos e os acordos secretos. E se você, assim como eu, gosta de saber o que aconteceu nos bastidores, eu tenho um convite. Eu reuni 50 fatos documentados que os livros ignoraram em um material exclusivo. O lado oculto da história. O link para baixar está aqui na descrição ou no QR Code da tela, se estiver na TV. E como forma de agradecer a você que ficou comigo até o final desse vídeo, eu liberei um desconto especial. Na hora da compra, digite o cupom BRASIL, tudo maiúsculo, para garantir um preço exclusivo. É um presente meu para os inscritos mais fiéis. Clica lá e boa leitura.